Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus diz: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Aí alguns fazem um malabarismo teológico para dizer: não, isso aqui, o pecado contra o Espírito Santo, e aí eles evitam blasfêmia. Jesus está dizendo que a blasfêmia é um pecado sem perdão. Eles tiram blasfemar, que é um ato de falar do jogo, e diz: o pecado contra o Espírito Santo é não crer em Jesus. Eu digo: como é que é? Então o cara que não creu até agora não vai ser perdoado, ele não vai crer nunca mais. Que conversa é essa? Pega o contexto. A Bíblia diz que os fariseus atribuíram a obra do Espírito Santo, Jesus curando enfermos, expulsando demônios, e ele disse que fazia isso pelo dedo de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Eles disseram: você faz isso por Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles atribuíram a obra do Espírito Santo a demônio com consciência, não com ignorância. Eu já vi gente que foi em culto, em reunião, dizer: esse cara é um enviado do Satanás, os milagres que a Dilma diz que acontece é do diabo. E o cara entrar e receber ele o milagre. E aí ficar em crise: peraí, o diabo está mais forte na minha vida do que Jesus. E tem que parar e pensar e perceber que ele estava numa grande ignorância. Mas essa turma era indiscutível. A Bíblia diz que eles o entregaram por inveja. Era indiscutível, eles reconheciam: só Deus pode fazer isso, não tem outra forma. Mas se a gente admitir, vai ficar ruim para nós. Então vão dar um tombo no cara. E deliberadamente eles passam a falar contra o Espírito Santo, atribuindo a sua obra a demônios. Alguém vai dizer: não, mas é porque não converteu. Ok, vamos falar de convertidos. Hebreus capítulo 10, de 26 a 29. Eu vou ler do 26 a 29 para fazer mais sentido o que no verso 29 é chamado de um insulto ou um ultraje ao Espírito Santo. Se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, ou seja, intencional, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, intencionalidade em pecar depois de conhecer a verdade. Alguns dizem: não, é porque aqui o ímpio está na ignorância, não sabe. Agora alguém pregou, ele não quis, ele quer ficar no pecado, e eles tentam dizer: isso aqui não é para o crente. Aí eu digo: não. Vamos continuar lendo. O texto diz: pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Aliás, se você ler depois versos 30 e 31, a Bíblia diz: o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o Senhor julgará o seu povo, não está falando de gente que não é povo. Aí o texto diz: pisaram aos pés do Filho de Deus. Se parasse aqui, você fala: não, rejeitou Jesus, não converteu. Mas a Bíblia diz: profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Gente, alguém me explica como é possível ser santificado pelo sangue sem ser salvo? Porque uma coisa é a pessoa frequentar a igreja sem nunca ter nascido de novo, sem nunca ter se arrependido, sem nunca ter crido, sem nunca ter tido uma experiência de conversão genuína. E eu costumo dizer isso às pessoas: frequentar a igreja não fará de você um cristão, assim como frequentar o estábulo não fará de você uma vaca. Você pode ir num ambiente que tem gente com aquela natureza. Se você não mudar de natureza, você nunca será aquilo. Então é evidente que alguém pode estar no nosso meio sem conversão. Mas o livro do Apocalipse diz que a única forma de ter acesso, entrar na cidade pelas portas, é lavando as vestes no sangue do Cordeiro. Aí o cara lavou as vestes, mas não está salvo. É uma trollagem espiritual para enganá-lo. Pelo amor de Deus, gente. Agora, de alguma forma as pessoas estão olhando e falando: não, se a gente admitir isso e agora falar que ele insultou o Espírito Santo, que é a garantia, então não tem mais garantia. Não continua tendo garantia. A questão é que você não pode esculhambar a garantia achando que vai continuar bem. E esse é o ponto que as pessoas de alguma forma estão buscando, uma garantia irresponsável. Eu vivo de qualquer forma, eu não preciso corresponder com Deus. Não quer dizer que você vamos acordar cada manhã com medo: perdi a salvação hoje, ou ela continua aqui. Não é isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos levá-lo a sério, que nós precisamos corresponder com ele. Quem está entendendo, diga amém. O selo, portanto, é um relacionamento contínuo com o Espírito Santo.
Não importa se você ao nascer de novo recebeu a habitação dele, se um dia que você foi batizado no Espírito Santo foi cheio, transbordou dele, se depois você teve um batismo de fogo com ele, se depois você viveu o poder dos dons com ele, se em algum momento você se tornar insensível para ele, você jogou fora a única garantia que tinha. Então por que é que Jesus diz, blasfemou contra mim, a gente resolve? Contra o Espírito Santo não. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo, não, é que eu sou legal pra caramba. Eu sou assim, muito amoroso, perdoador. Mas o Espírito Santo não, ele é rancoroso, melindroso. Então ele, não, como eu, não vai te tratar bem. É isso que ele está dizendo? Não. Jesus está dizendo, enquanto você está me atacando, o Espírito Santo ainda está tentando te convencer do pecado. Então nós temos na Bíblia um exemplo de um Saulo que está perseguindo Jesus, lutando contra Jesus, mas o Espírito Santo trabalhando para levá-lo ao arrependimento. Mas quando você afasta aquele único que poderia fazer o que você precisa para se garantir, como é que você se garante sozinho? Quem está entendendo? É por isso que eu acho um absurdo quando alguns pregam que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e o cara que com a ajuda dele nunca converteu, agora vai converter por esforço. Eu digo que vocês estão de brincadeira. Nós precisamos entender a centralidade, a proeminência da obra do Espírito, e que eu e você temos responsabilidade na interação. O selo é uma garantia, sim. Nenhum de nós precisa ter medo de que o processo seja interrompido, porque Deus não vai interromper a parte dele enquanto eu e você estamos interagindo devidamente com ele. E a interação, ela se chama relacionamento, porque ele é um ser pessoal, ele não é uma força qualquer. A dinâmica dessa interação vai ficar mais clara na semana que vem, quando falarmos sobre a forma como ele deseja nos liderar e qual o nível de resposta que você temos que dar a ele. Mas eu gostaria que hoje a gente pudesse terminar com alguns momentos de oração. Por quê? Nós precisamos rever o nosso relacionamento. De tempos em tempos a gente precisa parar, dar uma olhada e rever. E um de nós acorda amanhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para machucar, para ofender, para entristecer o Espírito Santo? Não é assim que funciona. Eu, pelo menos quando olho para a minha vida, eu posso garantir para você que por compromisso, por proximidade, por uma série de assuntos sem tirar a responsabilidade de amar os demais, as pessoas que eu mais amo são minha família. Eu nunca acordei uma manhã pensando, o que eu posso fazer hoje para machucar o coração da Kevin? O que eu posso fazer hoje para entristecer ou magoar o Israel, a Alice? Mas muitas vezes eu fiz isso. Não porque planejei isso, mas porque não fui cuidadoso o suficiente para perceber o que era importante para eles, ou para prestar atenção na maneira como eu respondi, o jeito que eu falei. Às vezes era o que eu fiz, às vezes era o que eu não fiz. E quando eu me tocava que tinha machucado um deles, qual era o caminho? Ir lá e humildemente dizer, me perdoa, eu amo você, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu não sei por que eu não te enxerguei como deveria, eu não sei por que eu não te tratei como deveria, mas isso também me feriu. Eu não quero você distante, eu quero um relacionamento legal. Vamos consertar isso. Como fazemos com o Espírito Santo? Não é diferente. Agora, eu nunca cheguei para minha esposa e disse, te prometo que nunca mais vai acontecer isso, porque eu não sou louco. Eu teria que ser perfeito para garantir essa promessa. Mas muitas vezes eu falei para ela, o que eu posso te prometer é que isso vai acontecer cada vez menos, porque eu vou estar profundamente empenhado com o meu crescimento no processo. E muitas vezes para o Espírito Santo eu falei a mesma coisa. Eu não posso te garantir que em algum momento, por descuido, eu vá te entristecer. Mas eu te prometo que eu vou entregar tudo de mim. E isso não é suficiente. Eu vou depender de interagir devidamente com o Senhor para poder usar tudo que é seu, para que isso não aconteça com a mesma frequência e regularidade, para que eu possa viver transformação. Uma das coisas mais necessárias para qualquer cristão é manter um coração tenro, sensível para o Espírito Santo. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E muitos não percebem que começa nas primeiras coisas. Às vezes é um pensamento que ele teve, algo que ele falou, e o Espírito Santo vem tentar convencê-lo, isso não é legal. E muitas vezes o coração endurece.
pessoa se enche de razão para justificar o que fez, por que fez. E muitas vezes o processo vai lentamente. Uma coisa é entristecê-lo uma vez. Outra coisa é fazê-lo algumas vezes. Outra é fazê-lo várias vezes. Outra é fazer muitas vezes. Outra é fazê-lo permanentemente. Mas esse processo de deterioração da fé, ele nunca é instantâneo. Alguém diz que o crente não cai, ele vai caindo. E é necessário muito descuido e falta de sensibilidade para que essa relação se deteriore profundamente a ponto de não ter mais volta. Mas biblicamente é possível ultrapassar a linha sem volta, com certeza. Mas a ideia de falar isso é tentar criar em você o medo ou o pavor de chegar no lugar sem volta. É justamente criar em você uma resposta, um posicionamento, dizer, nem a pau que eu vou atravessar para o lado de lá. Eu quero me garantir do lado de cá, pertinho dele. Eu acredito que no domingo que vem nós vamos ter a orientação mais prática de todos os ensinos possíveis, como interagimos e relacionamos com ele com simplicidade e praticidade no dia a dia. Mas toda essa construção é importante. Alguns ficam me olhando com a cara de, chega logo lá, pastor. Eu digo, vamos com calma. Nós estamos montando um quebra-cabeça, né? Tanto doutrinário quanto de orientação prática. A Bíblia não falaria tanto sobre o assunto, para a gente só ir correndo no resultado final e dizer, é só isso, acabou. É importante que a gente entenda o processo. Mas eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos por um instante e você pudesse ter um momento de conversa, de como o salmista poder dizer, sonda meu Deus e conhece o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, de poder dizer, Espírito Santo, pode ser que algumas vezes meu coração esteja tão duro que eu não percebo o quanto eu te resisti, ou o quanto eu te entristeci, ou o quanto eu te enciumei. Mas eu não quero perder a sensibilidade, eu não quero endurecer o coração, eu não quero perder a capacidade de te ouvir, e principalmente dar ouvidos e corresponder ao que o Senhor está falando. Eu creio que nessa manhã, mais do que a clareza da doutrina bíblica, Deus quer soprar sobre o meu e o seu coração. Ele quer resgatar a sensibilidade. Ele quer gerar em nós uma disposição de correr para Ele, de reconhecermos que nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo, que esse relacionamento é ato contínuo. E não estou falando de uma experiência com os dons. Estamos falando daquele que quer nos transformar na imagem de Jesus, que quer nos guiar em todo o processo de santificação. Parte do combo também envolve os dons, mas passa pelo fruto do Espírito, por mudança de caráter, por um comportamento que exalta e glorifica a Deus. E esse é um excelente momento para você rever as coisas. Talvez seja muito rápido para o que a gente num paralelo chamaria de um ADR, discutir a relação com Ele. Mas pode ser um momento de pelo menos dizer para Ele, foi mal, eu sinto muito, eu quero me aproximar, eu quero descobrir o que é estar perto, eu quero conhecer o que talvez eu nunca conheci, sobre esse lugar de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Fale isso para Ele. Espírito Santo sopra sobre nós. Nós temos clamado dia após dia, semana após semana ao longo desse mês, por despertamento, por um sopro de Deus, por uma mudança não só de entendimento, mas de atitude, de comportamento de cada um de nós. E nós reconhecemos o quanto precisamos do Teu toque. E ainda que haja disposição de correspondência, nós não podemos fazer isso sozinhos. Então nós oramos, sopra sobre nós, não só aqui e agora, mas que saímos desse lugar, haja aquela percepção de que algo distinto começou. E a capacidade de corresponder ao Senhor seja encontrado no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas.
Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.